considere a matriz A igual a primeira coluna tendo os elementos 1 na primeira linha e 3 na segunda linha, e na segunda coluna tendo os elementos k na primeira linha e k ao quadrado na segunda linha, e seja B igual a A mais A transposta, né? Quem é a A transposta? A A transposta vai ser quando a gente troca de lugar, quando os índices da linha e da coluna, né? Ou seja, a primeira coluna aqui, que é 1 e 3, ela vai virar a primeira linha da transposta, né? E a segunda coluna, que é k igual k e k ao quadrado, vai virar a segunda linha da transposta, né? Então, a A transposta vai ser na primeira coluna 1 e k, e na segunda coluna 3 e k ao quadrado, tá? Agora, a gente vai considerar também o B igual a A mais A transposta, e a gente vai colocar isso daqui num sistema linear. Certo? Então, quem que é esse B? Né? Se eu estou somando o A com o A transposta, né, o primeiro elemento vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Veja que a segunda linha da primeira coluna e a primeira linha da segunda coluna vão ser iguais, né? Iguais a 3 mais K, né? E a segunda linha da segunda coluna vai ser 2K ao quadrado, certo? Então, com essa matriz B, né, eu vou ter um sistema linear, né, que vai ser essa matriz B multiplicado por um vetor, né, um vetor ou uma matriz de que é só uma coluna, né, de incógnitas, igual a 2021 e 2022, né, na coluna. E aí nós temos algumas afirmações aqui, né, é correto afirmar que, né, e aí cada alternativa corresponde a tomar um certo valor para o K, né. Então, eu vou analisar cada uma dessas alternativas, tá, e encontrar qual é a verdadeira, tá. Então, como que a gente analisa as soluções de um sistema, né? A gente precisa calcular o determinante daqui, no caso desse sistema, a gente precisa calcular o determinante da matriz B, né? Então, aqui no primeiro caso, a gente tem K igual a 0, né? Então, para a matriz B, ela vai ser igual a 2 e 3 na primeira coluna e 3 e 0 na segunda coluna, né? E aí, eu quero calcular o determinante disso, né? Então, para eu calcular o determinante, eu uso essa notação aqui de escrever a matriz entre barras, né? Em vez de parênteses ou colchetes, né? Então, quem que vai ser esse determinante, né? Veja que aqui na diagonal principal a gente vai ter 2 vezes 0, que é igual a 0, né? E subtraindo pela diagonal secundária, teremos menos 9. Então, esse determinante é menos 9, né? Que é diferente de 0. Então, se o determinante da matriz é diferente de 0, a gente diz que esse sistema é possível e determinado, né? Ou seja, tem solução, né? E, mais ainda, né, essa solução é única, né? Então, a gente pode afirmar aqui que a afirmação A é falsa, tá? Agora, eu vou apagar essa aqui, só para, né, não ficar tão poluída a imagem, tá? E vamos analisar aqui, como a B e a C, elas dependem do K igual a menos 1, eu vou analisar as duas em conjunto, tá? Então, aqui, para B e para C, eu vou, essa matriz, eu vou tomar K igual a menos 1 e essa matriz vai ficar, a primeira coluna vai ficar 2
e 2, né? E a segunda também, né? Vai ficar 2 e 2. Então, o que é o determinante dessa matriz? Veja que as duas linhas são iguais, né? Então, nós sabemos, né, dessa propriedade que quando as duas linhas são iguais, o determinante é zero, né? Isso daqui é fácil da gente ver, né? Porque a gente vai multiplicar aqui o número por ele mesmo e depois a gente vai subtrair da multiplicação do número para ele mesmo, então isso vai dar zero, né? E a gente sabe também que quando esse determinante é zero, o sistema ele pode ser possível e indeterminado, né? Ou seja, ele tem infinitas soluções. Ou ele pode ser impossível, né? Ou seja, nenhuma solução, né? Como que a gente vai determinar, então, se esse sistema é possível e determinado ou impossível? Para isso, a gente vai ter que olhar o termo independente, né? Que é 2021 e 2022. Então, aqui a gente pode montar o sistema linear, né? O sistema linear vai ficar 2x mais 2y igual a 2021. E a segunda equação vai ficar 2x mais 2y igual a 2022. Veja, nós temos aqui dois números que somados vão dar números diferentes. Então, é óbvio que não existe solução para esse sistema, né? Portanto, veja que aqui, isso já mostra para gente que a alternativa B é falsa e a alternativa C é verdadeira, né? Então, aqui a gente já sabe que a resposta dessa questão é a alternativa C, né? Mas, já que a gente já só falta a D, vamos fazer a D para a gente verificar que, de fato, ela é a alternativa falsa, tá? Então, vamos lá. Tomando K igual a 3, essa matriz vai ficar aqui na primeira coluna a gente vai ter o 2 e o 6, né? E na segunda coluna a gente vai ter o 6 e aqui a gente vai ter 2 vezes 3 quadrado, né? Que é 2 vezes 9, que é 18, né? Quem é o determinante dessa matriz? Aqui a gente pode fazer os cálculos, né? Mas a gente pode observar que a segunda linha é o triplo da primeira, certo? Ó, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 6 é 18. Então, quando uma linha é múltipla da outra, esse determinante também é zero, né? E a gente consegue, a gente consegue verificar isso daqui, né? Fazendo as continhas, certo? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem que o sistema pode ser possível e determinado, né? Com as infinitas soluções, ou ele pode ser impossível com nenhuma solução. Agora, de novo, a gente vai ter que olhar para o termo independente, né? Então, aqui, a gente vai ficar com a primeira equação, 2x mais 6y é igual a 2021, né? E na segunda equação, a gente vai ter 6x mais 18y igual a 2022. Aqui a gente pode dividir a segunda equação por 3 e a gente vai ficar com 2x mais 6y igual a 2022 por 3, que é igual a 674. Então, veja que aqui a gente caiu na mesma situação que a gente tinha lá no item anterior. Veja que aqui a gente tem, então, a mesma equação resultando em coisas diferentes. Então, nós não vamos ter valores de x e y que satisfaçam essa equação, né? Então, esse sistema é impossível, né? Ou seja, não existe soluções. Então, de fato, essa alternativa é falsa, né? Então, a única verdadeira é a C, que é a resposta correta desta questão.